Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e amor. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre nos dão ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente estão aqui conosco nesta sala virtual para juntos refletirmos acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Recebam todos, já antecipadamente, meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Que possamos seguir adiante, que possamos seguir juntos adiante, estudando, refletindo, aprendendo e principalmente praticando estes ensinamentos na nossa vida. Em especial aquele ensinamento basilar de Jesus: fazei aos outros tudo aquilo que você gostaria que os outros vos fizessem. Então que possamos nos esforçar verdadeiramente, realizando em nós esta transformação e nos esforçando para fazer aos outros sempre algo melhor, sempre da forma que gostaríamos que os outros também fizessem para conosco, ou seja, o bem. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Busca e Acharás, livro que é de autoria dos espíritos Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 27, que é de autoria do espírito Emmanuel, e tem como título Refúgio. Então aqui Emmanuel nos traz com sabedoria, e exatamente por isto ele deu esse título a este capítulo, Refúgio. Ele nos fala exatamente sobre Deus. E antes de começarmos as nossas reflexões aqui nas palavras de Emmanuel, queremos agradecer aqui a presença de todos, mas ler aqui a mensagem da nossa irmã Arlinda Rodrigues. Boa tarde, irmão de caminhada, abraço fraterno, aqui de Portugal, obrigada pelo carinho. Então, todos nós também encaminhamos a esta nossa irmã de jornada, diretamente de Portugal, aqui conosco, nesta sala virtual, esta tecnologia que encurta as distâncias, onde podemos, e nos oferece, nessa tecnologia, nos oferece a oportunidade de nos reunirmos no mesmo ponto, virtualmente falando, de todos os pontos da Terra. Então, agradecemos imensamente a presença dessa nossa companheira, que já há um tempo está conosco, nos auxiliando e participando dos estudos. Inclusive, hoje é o seu aniversário, mais um motivo para direcionar a você as nossas melhores vibrações e um feliz aniversário. A nossa irmã Faialda, boa tarde, meninas e meninos, juntos somos mais fortes, lembrando que devemos orar uns pelos outros. Sem sombra de dúvida, mais uma vez fica aqui as palavras da nossa irmã Faialda e este reforço de lembrete para que possamos verdadeiramente, nesta corrente constante de boas vibrações, vibrarmos uns pelos outros. O nosso companheiro Eurípides também aqui está conosco. Boa tarde, Vanildo, e todos os irmãos que estão na sala hoje. Então, boa tarde a todos e vamos começar os nossos estudos. Mas antes ainda das palavras de Emmanuel, nos falando aqui sobre este refúgio, faremos a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, que é de autoria de Carlos Torres Pastorino. Então, Pastorino, na mensagem de número 140, ele nos diz o seguinte: se algo de errado
lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Via de regra, nós, de forma equivocada, nós nos equivocamos, e Carlos Torres Pastorino aqui está correto, nós nos equivocamos e falamos que aquele algo que aconteceu de errado na nossa vida, de ruim na nossa vida, ou na vida de um ente querido, não, isso aconteceu porque Deus quis que assim fosse, ou que fosse assim. Não, isso aconteceu porque Deus traçou o seu destino desta forma. Então aqui Carlos Torres Pastorino está correto quando ele diz que não podemos falar que isto foi vontade de Deus, porque Deus não tem a vontade de forma alguma que nós soframos. Não, de forma alguma, Deus não quer o nosso sofrimento, conforme nos diz Carlos Torres Pastorino na sequência, que Deus quer apenas o nosso bem e a nossa felicidade. Todos nós fomos criados para a felicidade. Igual o termo que se utiliza, colocando, é lógico, entre aspas, a palavra condenação, todos nós fomos condenados à felicidade desde a nossa criação, desde que saímos simbolicamente das mãos de Deus, desde quando recebemos naquela simbologia lá da Gênese mosaica, quando recebemos o sopro divino ou o sopro de vida, ali recebemos esta condenação, entre aspas, à felicidade, a mais bela condenação, que é esta a felicidade. Então, conforme Carlos Torres Pastorino nos diz, que Deus quer apenas o nosso bem e a nossa felicidade e nos dá todos os meios de sermos felizes. Então, Deus nos oferece todos os meios, todas as oportunidades que necessitamos e que venhamos necessitar, Deus nos oferece. O resto é por nossa conta. E aí Carlos Torres Pastorino nos diz que o mal que vem sobre nós é resultado de nossas escolhas equivocadas, dos nossos erros do passado, de nossa ignorância. E aí ele encerra dizendo: faça em seu redor uma sementeira de bondade e de perdão, para que amanhã possa colher os frutos de paz e da felicidade. Então aqui ele nos fala sobre a lei da semeadura, que o que nós estamos colhendo hoje é o resultado da nossa semeadura, assim como nos diz o apóstolo Paulo, que a semeadura ela é livre. No entanto, a colheita ela é obrigatória. Então que possamos fazer uma boa semeadura, semearmos a semente do bem, da fraternidade, do amor, da caridade, da benevolência, do perdão, para que possamos no amanhã colhermos os frutos doces da paz e da felicidade. E como ele disse anteriormente, que Deus não quer que soframos, não falemos que quando estivermos sofrendo que é vontade de Deus. Não, de forma alguma. Deus quer a nossa felicidade. No entanto, aprendamos a substituir esta frase, estamos sofrendo porque Deus quer que soframos, ou que é vontade de Deus. Aprendamos a substituir esta frase por: se estamos sofrendo, é porque Deus permitiu. Não que Deus queira, mas Deus permite que soframos, porque é o resultado das nossas escolhas. Deus não vai mudar as suas leis ao bel prazer, simplesmente para nos atender. Não, de forma alguma. Se fizermos escolhas equivocadas, iremos arcar com as consequências. Resultado das nossas escolhas. E Deus permite. Deus não quer, mas permite que soframos para que possamos aprender a lição ou as lições que precisamos aprender. No dia em que aprendermos as lições, sem sombra de dúvida, que não nos equivocaremos mais, e aí não teremos necessidade de sofrer. Muitas pessoas dizem e afirmam que o espírita ele é masoquista, ou que ele gosta de sofrer. Não, de forma alguma, o espírita não gosta de sofrer, mas sabemos que se estivermos sofrendo
não é vontade de Deus, é o resultado das nossas escolhas. Não fazemos apologia ao sofrimento, não, de forma alguma, mas falamos de forma clara que se fizermos escolhas equivocadas, sem sombra de dúvida, que iremos sofrer, iremos arcar com as consequências dessas escolhas. Então aqui chegamos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 27, que tem como título Refúgio, onde ele começa nos dizendo, são frases curtas, mas de profundos ensinamentos. Então ele nos diz, ante as provas da vida, imagina-te em Deus. Então aqui ele nos chama a atenção que diante de todas as provas da vida, nós precisamos constantemente nos imaginarmos e nos colocarmos, nos postarmos sempre com Deus. Porque Deus não nos abandona jamais e nós não temos condições de forma alguma de nos apartarmos de Deus. Porque Deus é a nossa própria vida. Então, sem Deus, não existiríamos, não tem como nós existirmos sem Deus ou apartados de Deus. E aí diz Emmanuel, na sequência, numa outra frase, da seguinte maneira: todo trabalho é bênção, se te apoias em Deus. Então aqui ele nos chama a atenção que todo trabalho que realizamos ou que venhamos realizar, se ele tiver apoiado em Deus, sem sombra de dúvida que é uma bênção. Por mais difícil que seja o trabalho, por mais que em muitas situações nós reclamemos ou venhamos reclamar das dificuldades pelas quais nós estamos passando ou venhamos passar na execução de determinadas tarefas, de determinados trabalhos, mas se nós estamos apoiados em Deus, se temos a consciência tranquila, sem sombra de dúvida que todo trabalho é uma bênção, principalmente naquela condição de oportunidade para o aprendizado que nós tanto necessitamos. E ainda ele diz o seguinte: em peços e conflitos, não te afastes de Deus. Então aqui ele nos chama a atenção que por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam os conflitos, não nos afastemos de Deus, continuemos confiantes, confiemos em Deus, confiemos na bondade de Deus, confiemos que Deus jamais nos abandona, confiemos que Deus auxilia a todas as suas criaturas através daquelas criaturas que já têm condições de auxiliar. Porque como os espíritos amigos nos esclarecem, que Deus, ele não age, esta energia cósmica que sustenta tudo, que é a origem de tudo no universo, Deus não age diretamente na nossa vida material, ele age através das outras criaturas. Quantas vezes nós já falamos ou já ouvimos falar, quando fomos auxiliados, ou quando tivemos a oportunidade de auxiliar alguém, ouvimos a seguinte frase: ah, foi Deus quem te mandou aqui, porque eu estava precisando tanto. Por muitos anos eu participei de trabalho, de fraternidade, aquele chamado infortúnio oculto, e por várias vezes ouvi essa frase de mães em necessidade ali com crianças, às vezes até passando fome, chegarmos em uma casa às 3 horas da tarde, por exemplo, e a família não tinha almoçado, talvez nem tomado o café da manhã, e a mãe virar para você e falar assim: foi Deus quem te mandou aqui. Porque eu orei a noite toda pedindo a Deus que mandasse alguém aqui trazer alguma coisa para nós, porque não tínhamos nada, nem para o café da manhã. E vocês apareceram. Foi Deus. E realmente foi Deus que intuiu aquele grupo para que aquele grupo se dirigisse, batesse àquela porta e auxiliasse. Ou seja, Deus agindo na vida das suas criaturas através de outras criaturas que já estavam em condições ou que ofereciam as mínimas condições necessárias para serem principalmente intuídas e também imbuídas de boa vontade em auxiliar companheiros de jornada.
E aí, neste pedido em que Emmanuel nos faz para não nos afastarmos de Deus, aí abrimos mais uma vez um parêntese para recorrermos agora ao Livro dos Espíritos. Como nos afastarmos de Deus, conforme nós encontramos na questão de número 1. A primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou a espiritualidade superior, que é Deus. Simplesmente Kardec questionou o que é Deus. E os espíritos amigos, de uma forma muito sábia e de uma forma bastante sucinta, responderam a Kardec e a todos nós que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esta é a resposta. Então, os espíritos amigos nos responderam através dos espíritos superiores e através da mediunidade daqueles companheiros que auxiliaram Kardec neste procedimento de codificação, que Deus é a inteligência suprema, causa primeira. Ou seja, se Deus é a causa primeira, é a origem primeira de tudo, se nós nos originamos de Deus, como nos afastarmos de Deus? Como nos apartarmos de Deus? Como nos distanciarmos de Deus, se somos, cada um de nós, uma fagulha do próprio Criador, uma fagulha divina, conforme Jesus nos chama a atenção para aquela necessidade de brilharmos a nossa luz. Todos nós somos uma fagulha de luz, uma fagulha divina, e que precisamos trabalhar constantemente para cada vez mais fazermos brilhar esta luz. Conforme a nossa irmã Arlinda está dizendo, é Deus que nos toca no coração muitas vezes. Ele nunca nos abandona, ou seja, Deus nos toca constantemente e jamais nos abandona, conforme nos afirma Emmanuel. E o Espírito Miramês, comentando, assim, vamos falar aqui de uma forma rápida, comentando esta questão de número 1 de O Livro dos Espíritos, numa coletânea de livros que Miramês mandou para nós através da mediunidade de João Nunes Maia. No primeiro volume, ele nos diz da seguinte maneira, refletindo acerca dessa questão número 1, que não poderemos nos sentir seguros onde quer que estejamos, sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. O estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde, na sua feição mais pura, à vontade de viver. Então aqui, desta forma, nos fala o Espírito Miramês, e ainda ele acrescenta que o Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência. Ou seja, Deus não está lá fora, Deus não está distante, Deus está no centro da nossa existência, porque Deus é a nossa própria existência, conforme nos afirma Miramês na sequência, porque Ele está em tudo, nada vive sem a sua benfeitora presença. Ou seja, nada vive, nada existe, nada existiria e nada virá a existir no universo sem a benfeitora presença de Deus. E leremos apenas mais uma frase, onde Miramês nos diz que o Criador estabeleceu leis na sua casa maior, ou seja, no universo, que cuidam da harmonia na mansão divina. Exatamente esta lei de harmonia que Deus criou com base no amor, na fraternidade, em especial no amor, que rege tudo isto. E é por isto que Deus, conforme lemos anteriormente nas palavras de Pastorino, Deus não quer que soframos, mas esta lei não será mudada para que sejamos protegidos contra as escolhas equivocadas nossas. Nós arcaremos com as consequências, mesmo sob a misericórdia divina que nos ampara constantemente, mas teremos que resgatar os nossos débitos, teremos que reequilibrar tudo aquilo que venhamos desequilibrar no universo. Aí voltamos para encerrar as nossas reflexões, voltamos às palavras de Emmanuel, onde ele nos diz da seguinte maneira, na forma de um questionamento:
lutas e incompreensões, de que forma nós devemos nos comportar quando as lutas e incompreensões baterem à nossa porta? Então, Emmanuel nos diz: refugia-te em Deus. Então, aqui ele nos chama a atenção que, por maiores que sejam as lutas, por maiores que sejam as incompreensões, onde nos encontrarmos, não podemos de forma alguma nos afastarmos, mas sim nos refugiarmos em Deus. E aí ele diz ainda: ninguém vive nem age fora das leis de Deus. Exatamente o que o Espírito Miramês nos diz e que lemos aqui anteriormente, onde ele nos falou que o Criador estabeleceu leis na sua casa maior que cuidam da harmonia da mansão divina. Aí vem Emmanuel, nos fala, nos afirma que ninguém vive nem age fora dessas leis, ou seja, fora dessa lei ou dessas leis divinas, essas leis que Deus estabeleceu, estas leis de harmonia para todo o universo. E, por último, Emmanuel nos diz: vencerás hoje e sempre, entregando-te a Deus. Então, Emmanuel nos fala que venceremos sempre, hoje, amanhã e sempre. Mas, para isto, nós precisamos constantemente confiar, nós precisamos constantemente nos entregarmos a Deus e verdadeiramente agirmos aqui na condição de co-criadores de Deus, cooperadores do Cristo aqui na vida, auxiliando as criaturas em maiores necessidades do que nós, agindo aqui em nome de Deus, conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, sendo aqui ou no mundo espiritual verdadeiramente ministros de Deus, embaixadores do Cristo. Paz aos nossos corações, muito obrigado. Muito obrigado de coração a todos vocês que por aqui passaram, que aqui ainda permanecem nesta sala virtual. Recebam todos o meu abraço fraternal e de gratidão. Por maiores que sejam as distâncias físicas de nós que aqui nos encontramos, pessoas distribuídas em vários estados brasileiros e a nossa companheira que está em Portugal, mesmo assim, nos encontramos aqui unidos e reunidos no mesmo espaço virtual, estudando os ensinamentos, refletindo acerca dos ensinamentos do Cristo, realizando esta caminhada rumo à perfeição. Sem sombra de dúvida que, se fizermos esta caminhada juntos, conforme a nossa irmã Faialda sempre nos lembra, orando, vibrando positivamente uns pelos outros, sem sombra de dúvida que ficará mais fácil o transportar a nossa cruz em um auxiliando o outro. Abraço fraternal a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Muito obrigado.